Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muitas pessoas: herança. Tô rica! Eu sou rica! Mas nem se empolga que não é sobre aquele tipo de herança deixada por uma pessoa muito rica que você nunca viu na vida e gostaria. E também nós não vamos aprender a como ser herdeiros, mas se tiver algum curso aí, pode mandar. Hoje nós vamos estudar sobre a herança genética, e dessa sim você é rico. Eu tô rindo, mas eu tô no mesmo barco. Essa é uma aula bem base pra gente aprender a diferenciar os tipos de heranças que existem e também conhecer aí umas heranças bem diferentonas. Daqui pra frente a gente vai aprofundar aí nessas heranças e vamos estudá-las junto com os heredogramas. Calma, gente, calma que eu juro que é tudo facinho. Meu nome é Thais Magalhães e mais uma vez sejam sempre muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. A gente tem vídeo novo sempre, não vou falar toda semana, porque... E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Pra gente entender melhor aí sobre essas heranças, que não se trata de dinheiro, vamos aos slides. Bom, gente, então vamos lá entender quais são os tipos de heranças que existem. Eu vejo muita gente se questionando, mas eu ouvi falar que essa é uma herança monogênica, eu ouvi falar que essa doença é uma herança multifatorial. O que é que isso quer dizer? Então essa aula vai ser bem inicial mesmo, para a gente entender quais os tipos de heranças que existem. E aí daqui para frente a gente vai aprofundar em cada uma delas, tá? Bom, existem 3 tipos de herança: a herança clássica ou a herança monogênica, a herança multifatorial e a herança não clássica. Resumindo aqui as 3, a herança clássica ou monogênica vai ter apenas um gene ali, ou seja, um par de alelos que estão atuando para determinar uma única característica. Na herança multifatorial, como o próprio nome já diz, já vão ter ali mais fatores envolvidos e também vai ter a presença de mais genes para determinar uma característica. E a herança não clássica, minha gente, é a herança aquariana, é muito doida. Não pode falar assim não, né? É a herança ali que não segue regras. Nós vamos ver que ela é bem diferentona. Então, vamos agora entender melhor o que é essa herança clássica ou monogênica. E nessa herança, então, nós vamos ter apenas um gene atuando, ou seja, um par de alelos para determinar uma característica. Então, o genitor vai passar esse alelo para os seus descendentes. E essa herança também é chamada de herança mendeliana. Ai, mas eu não vou precisar de Mendel para nada na minha vida, eu não preciso entender Mendel. Tudo bem, vou parar. Acho que vocês já entenderam que Mendel é a base de tudo, né? Ah, agora eu entendi! Então, esse tipo de herança vai estar ali bonitinha seguindo as leis de Mendel. Tanto o princípio da segregação, quanto o princípio da distribuição independente e também o princípio da dominância. Então, Mendel sempre presente entre nós. E aí, pra gente entender melhor, eu trouxe aqui os 2 cromossomos homólogos, tá? Pro gene A. Então, os alelos desses genes, possíveis alelos, são o Azão e o Azinho. Então, o Azão e o Azinho, ó, como mostra esse heredograma, vai ser passado entre as gerações seguindo ali as leis de Mendel. E existem 2 tipos dessa herança, e pra gente entender melhor quais que são esses 2 tipos, vamos relembrar aqui um conceito lá da aula de cariótipo. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar passando aqui em cima, tá? Que eu expliquei direitinho. Mas aqui nós temos um cariótipo da espécie humana. Nesse cariótipo, nós temos os cromossomos autossomos, os cromossomos autossômicos, que são os cromossomos homólogos, um vem do pai, outro vem da mãe, então ali, ó, fazendo parzinho nas células. E nós temos também os cromossomos sexuais, que no caso da espécie humana é o X e o Y. Se esse tipo de herança ocorrer em algum cromossomo autossômico, ela é chamada de herança autossômica. Se esse tipo de herança ocorrer em algum cromossomo sexual, ou seja, no X ou no Y, ela é chamada de herança sexual. Mas vamos entender melhor aqui a diferença entre esses 2 tipos de herança, tá? A herança autossômica vai ser aquela que a gente já conhece, aquela que a gente já viu bastante aí nas aulas de Mendel, onde nós vamos ter a herança autossômica dominante e a herança autossômica recessiva. Lembrando que vai ter vídeo só disso, tá, minha gente? Tô só aqui passando por cima. Mas é basicamente isso. Herança dominante, azão, azinho ou azão, azão. E herança recessiva, azinho, azinho. Já a herança sexual
vão existir mais tipos. Essa herança pode ser ligada ao sexo, né? Ou ligada ao X. Pode ser restrita ao sexo ou holôndrica. E pode ser parcialmente ligada ao sexo. E também existe uma herança que é influenciada pelo sexo. Thais, por que você botou ela aí no meio, botou ela aí fora? Bom, minha gente, é porque depende do autor do livro, então eu decidi botar como eu acho que fica melhor de entender. Essa herança influenciada pelo sexo, como nós vamos estudar nos vídeos que vem mais pela frente, é uma herança que os genes estão ali nos cromossomos autossômicos, mas esses genes são influenciados pelos hormônios sexuais. Então, muita gente bota ela ali dentro de herança sexual. Algumas pessoas falam que é herança autossômica, então eu boto aí no meio para não ter briga, para não ter BO, para não ter confusão. E já que a gente já sabe o que é isso de dominante e recessivo, vamos entender aqui melhor o que é essa herança sexual, Thaís, porque eu não entendi nada. Bom, a gente sabe que na espécie humana nós temos 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. E o X é bem maior aí do que o Y, tá? Por isso que eu representei aí por esse tamanho. O sexo genético feminino é XX, enquanto o sexo genético masculino vai ser XY. Então, as pessoas do sexo genético feminino vão ter XX e as pessoas do sexo genético masculino vão ter XY. Essas regiões aí, ó, no cromossomo X, pintadas de rosa, são regiões diferenciais do X, ou seja, são genes ali exclusivos do X que não tem no Y. E, na maioria dos casos, são genes envolvidos com outras coisas aí que não tem nada a ver com sexualidade. Mas, como essa parte aí é diferente da parte do Y, na hora que ocorrer ali o crossing over, que é um pareamento ali que ocorre, essa parte não vai se ligar à parte do Y, tá? Do mesmo caso, a parte azulzinha aí do cromossomo Y é só dele. Então, são genes exclusivos do cromossomo Y. Tanto é que eu representei aí, ó, esse tracinho roxo, que é o principal gene envolvido com a masculinidade, tá? Que eu vou falar mais na frente, que é o SRY. Então, esses genes são exclusivos do Y, ou seja, não vão parear ali em nenhum momento com o cromossomo X. Já essas regiões aí de roxinho, que eu representei ali pelas pontas, mas pode estar distribuída em outros lugares também, são regiões comuns, são regiões homólogas entre o X e o Y e que pode estar ali pareando na hora do crossing over, minha gente. É cada babado que a gente vai descobrir mais pra frente. Então, só para deixar claro, essas regiões homólogas aí, roxinhas, também são chamadas de regiões pseudo-autossômicas, tá? E elas podem estar ali pareando na hora do crossing over, trocando ali um material genético. Isso é muito besta. É verdade. Então, essa parte aí rosinha do cromossomo X, que é só dele, tá? Se a herança, o gene tiver aí nessa parte, é chamada de herança ligada ao sexo ou herança ligada ao X. E esse tipo de herança pode ser dominante ou pode ser recessiva, como nós vamos descobrir mais pra frente. Ela faz o mistério dela. Já a parte aí dos genes azulzinha, ou azulzinho, que é exclusivo do Y, vai ser chamado de herança restrita ao sexo ou herança holôndrica. Agora eu tô pensando se eu falei certo lá no início. Então vai ser uma herança exclusiva ali do cromossomo Y. E essas partes aí, ó, que são incomum, as regiões homólogas ou pseudo-autossômicas, vai ser chamado de herança parcialmente ligada ao sexo, tá? E não podemos esquecer também que existe a herança influenciada pelo sexo, que eu botei ali embaixo, porque não é nesses cromossomos, mas vocês já entenderam. É importante botar para lembrar que ela também existe. Bom, minha gente, se ficou alguma confusão, se você quer deixar seu caderno mais bonitinho, como eu sou uma pessoa muito gente boa, ó, eu fiz aí... Eu ia falar tabela, mas como é o nome disso? Esse diagrama. Enfim, herança autossômica, então nós temos dominante e recessiva, e herança sexual nós temos ligada ao sexo, que tem a dominante e a recessiva, né, ou ligada ao X, restrita ao sexo e parcialmente ligada ao sexo. E não podemos esquecer também que nós temos o tipo de herança que é influenciada pelo sexo. E após ter dito isso, vamos agora analisar a herança multifatorial, tá? Porque é muito difícil, na verdade, a gente encontrar uma única característica que seja controlada ali por um gene só. A maior parte das características são controladas por mais genes e por mais fatores. Então, na herança monogênica, a gente viu o quê? Que tinha apenas um par de gene controlando uma única característica. Já na herança poligênica, nós vamos ver 2 ou mais pares de genes também controlando uma única característica. E aqui é importante lembrar que o efeito do ambiente, minha gente, o efeito do ambiente
tá ali competindo com a genética. Então, o ambiente também tem um papel fundamental nesse tipo de herança. É por isso que diz que é a herança multifatorial, né? Vários fatores envolvidos. Eu vou deixar aqui em cima, passando a aula que eu falei mais sobre esse tipo de herança, que foi o vídeo da herança quantitativa, para vocês entenderem como que tem mais genes envolvidos e também como que o ambiente tá ali, ó, influenciando no fenótipo. E por último, mas não menos importante, nós temos a herança não clássica, que são padrões atípicos de herança, ou seja, são heranças aquarianas, bem diferentonas. O bom é que eu puxo um saco pro meu signo, né? Nós temos aqui a herança mitocondrial, que também é conhecida como herança materna, a herança cloroplastidial, tá? E a mitocondrial mais a cloroplastidial também são conhecidas como heranças citoplasmáticas, e parece um trava-línguas isso. O imprint genômico, a dissomia uniparental, o mosaicismo, trinucleotídeos e microdeleções. E não se preocupem que mais pra frente... E não se preocupem que mais pra frente nós vamos estudar todos esses casos aí atípicos de herança. Não basta ser diferentões, alguns deles podem ali empatar a transmissão de características monogênicas. Minha gente, é babado nessa genética, mas a gente vai ver mais pra frente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu estava com saudade de gravar slide aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou, me dá um biscoito... Muito biscoiteiro. E é isso, minha gente. Um beijo aí. Vou me despedir de vocês formalmente. Então esse foi o vídeo, minha gente. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Um beijo aí no coração, ó. Tchau!